Ei, me fala uma coisa, e se eu te ensinar hoje que Cristo não teve uma vida avivada? Você sabe a diferença entre unção e presença? O útero de Maria, será que foi um pedacinho da eternidade aqui na Terra? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estamos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Aviva a Tua Obra. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo por aqui, eu vou fazer um pedido especial. Tá vendo esse botãozinho aqui do lado? Clica nele, se inscreva. Por quê? Porque toda semana tem um vídeo novo aqui. E se você for um inscrito no nosso canal, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo aqui nesse canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de comentar e de compartilhar, porque isso é muito importante. Se você quiser se tornar um aluno oficial do professor Fábio Segantin, clica aqui, é rapidinho, não custa nada, tá bom? É só um clique. Não esqueça de ativar o sininho também, porque toda semana tem vídeo novo aqui no nosso canal. E não esqueça, claro, de curte, comenta e compartilha. Lição de número... Eu esqueci de colocar, lição de número 4, que tem como título o Ministério Avivado de Jesus. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do verso 12 ao verso 22. A minha pergunta é, Cristo foi avivado? Se ele foi avivado, você precisa responder uma outra pergunta. Será que ele estava morto? Porque você tem que partir do princípio. De que princípio? Que é avivamento. O que significa avivamento? Se você não viu a minha primeira aula, eu vou deixar o link aqui em cima, aqui embaixo, você assiste a minha primeira aula. Tá? O que significa avivamento? Avivamento é dar nova vida. Ó, avivamento significa dar nova vida. Se Cristo precisou passar pelo processo do avivamento, significa que ele estava morto? Se ele teve um ministério avivado, em que momento ele foi avivado? Em que momento ele foi despertado? Em que momento ele entrou em atividade? Depois teve um momento especial? Será que antes do batismo ele era uma pessoa? Depois do batismo ele foi uma outra pessoa? É isso que nós vamos resolver essa problemática aqui, tá bom? Tópico primeiro, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Ponto 1, o Espírito Santo na vida de Jesus. Como que Jesus nasceu? Normal? Nasceu diferente? Querido, presta atenção. O seu nascimento, a sua concepção, a forma, tá, que ele foi criado foi diferente. Porque ele não teve junção carnal para ter Cristo. Tá? Então, olha só, a sua concepção foi sobrenatural. O seu desenvolvimento foi natural. Tá? A concepção é de forma sobrenatural. Nunca na história houve, nunca haverá alguém que foi concebido pelo Espírito Santo. Mas também é verdade que o seu desenvolvimento como ser humano foi algo natural. Ele cresceu, ele nasceu, ele se desenvolveu, ele aprendeu como qualquer outra pessoa. Aí, olha que interessante, no seu nascimento, antes de ele nascer, na concepção, vamos ler aqui Lucas capítulo 1 e o verso de número 35. Olha que profundo isso. Lucas 1:35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti, sobre quem? Sobre Maria. Então, esse verbo descerá significa a origem desse indivíduo. Ou seja, tudo isso vai acontecer provindo do céu, descerá sobre você. Ou seja, é uma conexão entre céu e terra. Conexão entre o divino e o humano. Descerá sobre ti. Quem? O Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente ou a pessoa que estará dentro de você há de nascer chamado Filho de Deus. Então, vamos entender esse texto. Descerá, origem divina. O que ele veio fazer no útero de Maria? Ele veio preparar
o útero de Maria para ser um santuário. Olha que interessante. Eu quero que você entenda o seguinte, mais para frente eu vou responder. Cristo teve uma vida morta, sim ou não? Ele passou pelo processo do avivamento, sim ou não? Você tem que entender isso. Então, olha só, Maria, o útero de Maria foi preparado pelo Espírito Santo para ser um tipo, tá, do céu, um tipo de um santuário, porque ele veio do céu, ele veio da eternidade. Então, o útero de Maria ia ser preparado para receber o santo, ou seja, era uma espécie de santuário. O Espírito Santo ia trabalhar no útero de Maria para que aquele lugar fosse um ambiente da eternidade no útero de Maria. O útero de Maria se transformou num pedacinho da eternidade, da morada do Altíssimo. É isso que o texto está querendo dizer aqui, tá? Então, o seu nascimento já foi, ou seja, o seu desenvolvimento na barriga da mãe foi natural, mas a concepção foi sobrenatural. Ponto 2. No batismo. Agora Jesus nasce, ele desenvolve naturalmente. Jesus não nasceu de 1, 2, 3, 4, 5 meses, ele nasceu de modo natural. Provavelmente foi ali 8, 9 meses, ou seja, naturalmente, ele desenvolveu naturalmente, ele chorou, ele comeu, a mãe dele precisou ensinar ele a falar papai, mamãe, ele desenvolveu naturalmente. Com 30 anos de idade, Jesus vai para onde? Vai para o Rio Jordão. Quem que ele encontra lá? João Batista. Quando ele está sendo batizado por João Batista, minha pergunta é, para que serve o batismo? Remissão de pecados. Cristo tinha pecado? Não. Então por que ele batizou-se? Para deixar o exemplo. Daí eu já começo a entender, eu já começo a responder minha própria pergunta. Se avivamento é dar nova vida, será que Cristo tinha uma vida morta antes do batismo? É claro que não. Eu acabei de dizer como que foi o seu nascimento. Ele já nasceu dentro do Santo dos Santos. Ele já nasceu dentro, olha só, a eternidade estava aqui, ó. O pedacinho da eternidade estava dentro de Maria. Foi preparado um ambiente para que esse menino desenvolvesse dentro desse ambiente. E aí ele desenvolve a sua vida natural. Ele nasce sem pecado. Ele não peca em momento algum. Quando ele vai até João Batista, ele dá exemplo. Então presta atenção, para que eu tenho que estudar então a vida avivada de Jesus? Porque Cristo não passou pelo processo do avivamento, ele é o próprio avivamento. Como ser humano, ele veio dar dignidade à pessoa humana. E ele veio dar exemplo para mim e para você que é possível nós termos uma vida avivada aqui. Então aí ele vai para o batismo. Ele vai se batizar como exemplo. Desce quem? Uma pomba. A pomba representa quem? O Espírito Santo. Existe uma voz, quem? O Pai falando, este é o meu filho amado. O que eu quero que você entenda é que o batismo, para que serve o batismo? No caso de Cristo, primeiro para dar exemplo para nós, e segunda, mudança de etapa. Quando o Espírito Santo aparece e a voz do Pai aparece, está confirmando ou validando o início do seu ministério. Ali não é unção, ele não se reveste do poder ali, porque ele é o próprio poder. Então ali é uma mudança de etapa para nós, para eu entender que quando eu vou começar algum ministério para Deus, eu preciso ser impactado, eu preciso ter uma experiência que valida aquilo que eu vou executar. É simples assim. Aí temos o ponto 3, ele sai, o ponto C, ele sai do batismo, para onde que esse Espírito, quem é o Espírito? O Espírito Santo. Então presta atenção, olha, vamos ler Lucas capítulo 4 e o verso de número 1 que diz assim: Jesus, cheio do Espírito, entenda que a palavra cheio aqui é conectados, tá? Então o Espírito Santo se conectou com Jesus, voltou do Rio Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E lá no deserto, é tão interessante que a Bíblia, o texto não deixa claro isso, mas nos originais a ideia é o seguinte, que esse Espírito se conecta com ele, leva ele até o deserto, e lá no deserto é como se ele se desconectasse, como se ele ficasse totalmente à mercê dessa tentação.
Por quê, Fábio? Presta atenção no que eu vou te dizer. Olha que interessante. Adão, ele foi tentado. Adão, ele foi tentado antes do pecado, é claro, tá? Que ele não tinha pecado. Então, olha que interessante. Quando Cristo é deixado sozinho no deserto, a ideia é o seguinte: você vai ser tentado como foi tentado o próprio Adão. Ou seja, Deus não estava conversando com ele. Adão, ele era 100% homem. Ele era a verdadeira humanidade, na essência da palavra. Ou seja, Cristo estava tipificando quem? Adão. Ele estava mostrando para mim e para você que era possível Adão vencer, que era possível Adão suportar a tentação do maligno. Então, Cristo nos dá um exemplo. Ele mostra, olha, eu consegui vencer o maligno. Adão poderia ter vencido. Como ele não venceu, eu estou aqui para vencer o maligno nessa tentação. Por quê? Porque a primeira vez que o diabo tenta o humano perde. E ele como humano, Cristo como humano, deixou o exemplo para mim e para você que é possível vencer. Ele não conseguiu vencer. Nós também não vamos vencer. Ele veio simplesmente mostrar que era possível. Hoje não é mais possível. Nós precisamos de uma força externa, alguém que nos ajude. Então, por isso que ele veio se apresentar. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte: eu sou o humano que venci o diabo nesta vida e eu posso ajudar vocês. É essa a ideia que ele está trazendo aqui para nós. Ponto 2, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Vamos ler Lucas capítulo 4 agora, e o verso de número 18, tá? Jesus, num belo sábado, ele entra numa sinagoga, é dado para ele uma coisa chamada Haftarah, tá? Uma outra oportunidade, eu posso explicar para vocês o que é isso. Essa Haftarah se encontrava propositalmente no livro de Isaías. Deixa eu te falar uma coisa, Cristo não abre de forma aleatória. Deram esse texto para ele, deram essa Haftarah para ele ler, deram para ele, tá? Deram Lucas, ou melhor, deram Isaías para ele ler. E quando ele abre, ele lê o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. A ideia de estar sobre mim, sobre Cristo, sobre o Messias, é conectado. Não é que ele precisou ser cheio para ele fazer alguma coisa. A ideia não é o seguinte: sem o Espírito eu não faço. A ideia é conexão. Como ser humano, ele estava dando exemplo. Tudo aqui é exemplo de um ser humano que pode fazer a obra de Deus. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para... Olha só, aí ele foi ungido para quê? Primeiro, para evangelizar os pobres. Presta atenção no que eu vou te dizer. Não associa evangelizar com convencer. O que é evangelizar? Nós temos a ideia de evangelismo, de evangelizar, de convencer alguém, de ir à igreja, de ir ao culto. Então, evangelizar não significa convencer, significa boa notícia. Boa notícia se apresenta, não se convence. Então, olha que interessante, quando Cristo veio, quando ele foi ungido, ele foi conectado com o Espírito para evangelizar, a ideia aqui é o seguinte: se apresentar. Ele veio se apresentar como Messias. Ele não veio convencer que ele era o Messias, porque ele deixa muito bem claro que quem convence a pessoa, vamos falar assim de termo humano, é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele se apresenta como quem? Como uma boa notícia. Então tira essa ideia que evangelismo é convencimento. Outra coisa que ele veio fazer, curar, enviou para proclamar libertação aos cativos. Qual é a ideia aqui? Curar corações. Qual é a ideia de curar corações aqui? São sentimentos causados pelo pecado. O pecado, ele não afeta somente o corpo, ele afeta também a alma. E o pecado, ele aprisiona, ele escraviza a pessoa. É isso que ele veio fazer. Eu vim curar o lado emocional que o pecado está causando na vida das pessoas. É essa a ideia que ele está trazendo aqui, tá bom? E uma outra coisa que ele veio apregoar, ou seja, anunciar o evangelho. Ele veio se autoproclamar que ele era o Messias, o enviado de Deus. E ele veio fazer coisas que somente ele poderia fazer, dar vista. Ele veio anunciar e apregoar, e ele veio pôr
colocar os cativos em liberdade. Essa função era somente dele. O que ele está querendo dizer é o seguinte: eu vou iniciar esse processo. Depois, quem vir após mim, se conectar comigo, vai fazer isso pelo poder da minha palavra. É essa a ideia que ele está querendo nos ensinar aqui. Tópico segundo, Jesus e a oração em seu ministério. Jesus precisava orar? É claro que não. Por que ele orava? Para me dar o exemplo, para nos dar o exemplo, tá? Ponto 1, o valor da oração. Aqui você precisa aprender uma coisa, Mateus capítulo 6, verso 9 ao verso 13. Eu já disse e volto a repetir, a oração do Pai Nosso não foi criada por Jesus. Quem é que criou a oração do Pai Nosso? Presta atenção, a oração do Pai Nosso, ela tem um conjunto, é um conjunto de coisas. O início dessa oração, Pai Nosso que estás nos céus, é uma oração farisaica. Quem iniciava assim a oração? Os fariseus. Então, quando Jesus iniciou dessa forma, ele estava se identificando com os fariseus, tá? Então, essa expressão, Pai Nosso que estás no céu, não foi Cristo que inventou. Esse início de oração já existia. Quem criou os fariseus? Existem vários documentos, tá? Que atesta essa veracidade, tá? O que eu quero que você entenda é o seguinte, que quando Cristo fala sobre a oração do Pai Nosso, algumas verdades ele está nos ensinando ali. Primeiro, que o Pai não é de um, o Pai é de todos, tá? Então ele já deixa muito bem claro, olha, eu vou ensinar vocês a orar. A ideia que ele está querendo dizer é o seguinte, o Pai não é exclusivo de uma pessoa, o Pai é de todos. Tá? Uma outra ideia que ele passa ali na oração do Pai Nosso também é a ideia do pão nosso de cada dia. Existe uma explicação muito interessante nesse versículo que Cristo está querendo dizer o seguinte, olha o ministério avivado de Cristo. Quando ele diz, o pão nosso nos dai hoje, existe uma outra tradução, porque essa tradução que está na nossa Bíblia dá a entender o seguinte, eu tenho que orar hoje para eu ter o pão de hoje. Senhor, é tipo assim, eu levanto de manhã, Senhor, me dá providência hoje. E eu começo a andar e Deus vai providenciando. Existe uma leitura desse texto um pouco diferente que significa o seguinte, Cristo, ele não está pedindo o pão, o alimento diário. O que ele está querendo dizer, existe uma tradução que eu gosto muito dessa leitura, é o seguinte, que ele está pedindo para que a providência futura, os prazeres futuros da eternidade possa ser antecipado e eu posso viver aqui e agora. Então, quando ele diz o pão nosso de cada dia, a ideia que ele está querendo dizer é o seguinte, Senhor, o gozo futuro, os prazeres futuros, a providência futura, traz ela para mim hoje. O senhor pode adiantar para que eu possa experimentar um pouco da realidade dos céus, um pouco da realidade sobrenatural agora? Então, essa ideia é muito interessante nós observarmos também, tá? Ponto 2, uma vida de oração. Jesus orava em todos os momentos. Ele orava ao deitar, ao dormir, claro, ao dormir, ao levantar, quando ele ia fazer refeição, para escolher os seus discípulos ele orou, para tudo ele orava, até, olha que interessante, ele estava diante da cruz, ele orou, Senhor, eu faço ou não faço, eu vou ou não vou? Ou seja, ele estava ali, existe alguma forma, ele sabia que ele tinha que se entregar, mas existe uma outra forma, ou seja, em todos os momentos ele orava. Então, vamos ser sinceros conosco mesmo, nós precisamos voltar a essa atividade de oração. A oração tem que ser uma prática mais constante da nossa vida. Você já observou que nós mais cantamos do que oramos? Nós mais discutimos do que oramos? Mais falamos do que oramos? Mas nem se lê Bíblia, né? Mas a gente ouve mais pregações do que oramos. Nós vamos mais à igreja do que oramos. Então, oração, eu gosto muito de uma frase antiguíssima, que quem não ora morre. O fôlego da alma nossa é a oração. Nós precisamos estar em oração, porque como nós precisamos do ar para respirar, precisamos da oração para sobrevivermos. A oração é que nos mantém conectado com a eternidade. É uma das formas que existe de nós mantermos conexão com a eternidade. Então,
orar para todos os momentos da vida é uma coisa indispensável, porque ele, que não precisava, nos deixou esse exemplo. O tópico terceiro é uma vida na unção do Espírito Santo. Aqui você precisa aprender uma coisa, tá? Aqui nós vamos falar sobre a unção na vida do obreiro e na vida do crente. Você sabe a diferença entre unção e presença? Querido, uma coisa que muitos crentes não entendem é a diferença entre unção e presença. Deixa eu te explicar isso. O que é unção? Existe diferença? É claro que existe. Então, o que é unção? Unção é uma capacitação para algo específico e para um momento específico. Por exemplo, os homens que foram construir o tabernáculo, eles foram ungidos para fazer um serviço específico. Qual era esse serviço? As peças do tabernáculo. E para um momento específico, qual? Enquanto o tabernáculo estava sendo construído. Após o término do tabernáculo, eles não tinham mais capacidade para executar aquela tarefa. Ou seja, tudo que eles produziram após aquele momento não tinha nenhum valor espiritual. Quando eles construíram o candelabro, quando eles construíram a mesa da proposição, quando eles construíram o altar de bronze, o altar do holocausto, quando eles construíram as cortinas, ou seja, aquilo, tudo que foi construído humanamente pelas próprias mãos deles, após o tabernáculo, se eles fizessem algo, não tinha mais valor. Ou seja, o que é unção? É para um momento específico e para algo específico e por um tempo específico. O que é presença? É algo contínuo. Olha o que Jesus disse lá em Mateus, capítulo de número 28. E daqui eu preciso ler com vocês. Mateus, capítulo 28, verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Isso aqui é presença. Estar convosco é presença. Cristo não prometeu unção, ele prometeu presença. Tá? Ou seja, existe diferença entre presença e unção. O que é presença? É um acompanhamento diário. Eu alimento presença, eu me conecto com a presença. Eu preciso alimentar essa presença. Eu preciso fazer coisas que essa presença sempre esteja comigo. Unção é diferente. Unção é uma capacitação que é me dada para um momento específico, para algo específico. Tão verdade é que você pode estar fazendo alguma coisa sem a presença. Olha o que Cristo nos ensinou. Naquele grande dia, pessoas que profetizavam, pessoas que curavam, pessoas que expulsavam o demônio, iam chegar para Cristo e ia ficar o quê? Cristo, eu profetizei, eu preguei, eu cantei, eu fiz congresso, eu dei aula em escola dominical, eu gravei aula no YouTube, ou seja, eu fiz um monte de coisa, e daí? Cristo vai falar, eu não te conheço. Ou seja, a presença te leva para a eternidade, a unção não. A unção é uma capacitação para algo específico. Então vamos tomar muito cuidado com isso, tá? O que eu preciso, sabe, então eu não vou importar com a unção, é claro que não, a unção vem de Deus. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que a unção não te garante a eternidade. A presença lhe garante a eternidade. Foi isso que Cristo está nos ensinando aqui. Ou seja, ele teve uma vida de presença, porque ele era a própria presença. Então, o que ele estava querendo nos ensinar, por isso que usa muito a palavra unção na vida dele. Por quê? Porque ele era a própria presença. A ideia que ele está querendo passar para mim e para você é a seguinte: teve momentos da minha vida que eu comecei a fazer aquilo. Ou seja, ele era a própria presença. Então, o que ele está nos ensinando é o seguinte: eu preciso ter uma vida de relacionamento com o Eterno. Porque em algum momento ele vai me dar uma atividade específica. E essa atividade específica, ele vai me capacitar de uma forma específica para eu fazer alguma coisa. E quando eu estiver fazendo essa coisa, eu não posso esquecer que eu não posso substituir presença por unção. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisas na igreja.
tem um monte de movimento, mas pouco crescimento, nenhum crescimento. Então, o que te leva para a eternidade não é a unção, é a presença do Espírito Santo de Deus. É o selo que ele marcou eu e vocês. Eu quero continuar te abençoando, te guardando, te prosperando. Te espero no próximo vídeo, querendo Deus.